Olá, quinto ano, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos estar estudando componente curricular de matemática, então eu peço que vocês prestem realmente atenção nessa aula, senão vocês não conseguirão responder a atividade que vocês buscaram lá na escola, tá? A unidade do conhecimento de hoje é a unidade de medidas de massa. Isso mesmo, hoje a gente vai estudar a unidade de medida de massa. E por que eu estudo unidade de medida de massa, professora Karina? Simplesmente porque a massa está presente no nosso cotidiano. Existem vários produtos dentro da nossa própria casa que utilizam a unidade de massa. E eu separei algum deles, eu tenho certeza que você vai conseguir se identificar. Eu coloquei aqui o sabão em pó, utiliza a unidade de medida de massa. A carne, a margarina, o feijão, o sabonete que você usa também é unidade de massa e o queijo. Aí você pode perguntar para mim, tia, a unidade de massa ela é representada pelo quê? Simplesmente pela letra G, que significa gramas. Toda vez que eu falar de unidade de massa, eu estou falando de gramas. E por que toda vez que eu vou comprar um arroz ou um feijão, no lugar de grama, tem quilograma? Não deveria ter gramas, já que a unidade de massa é representada por grama? Sim, mas por que está quilograma no lugar de grama? Porque quando eu pego a grama e aumento a quantidade, se eu colocar o valor em grama, eu fico com um número muito extenso quinto ano. Então eu converto grama para quilograma. Da mesma forma, se eu tiver uma quantidade muito pequena de gramas e eu for escrever em números, eu vou ter que escrever muitos números. Por isso que eu pego a grama e converto em miligrama, que são as 3 unidades de massa que a gente mais usa. Só que não existem apenas essas 3 unidades de massa e a gente vai estar vendo isso agora. Vamos lá. Eu falei para vocês que a unidade de massa é representada pelo G, que é a grama, tá? A grama é a base da unidade de massa. Mas, se eu quiser converter grama em decigrama, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade que eu tiver de grama e multiplicar por 10. E se eu quiser converter decigrama em centigrama, professora? Eu vou multiplicar por 10. E se eu quiser converter centigrama por miligrama? Eu vou multiplicar por 10. Agora, se eu quiser converter grama em miligrama, eu vou multiplicar por 1000. Não se preocupe que a gente vai entender isso mais lá na frente. Já para cá é o contrário, tá, pessoal? Se eu tenho grama e quero converter em decagrama, eu vou dividir por 10. Se eu quiser o decagrama converter para hectagrama, vou dividir por 10. E se eu quiser pegar o hectagrama e converter em quilograma, eu também vou dividir por 10. Agora, se eu tiver gramas e quiser converter para quilograma, pular todos os dois e ir para quilograma, eu vou dividir por 1000. Ok, quinto ano? Então, as unidades que a gente usa mais no nosso cotidiano é o quilograma, o miligrama e o grama. Ficou compreendido aí? Agora, e a letra K, professora Karina, o que ela significa? Na matemática, o K significa 1000, tá? Então, se eu falo quilograma, eu estou falando de 1000 gramas. Se eu falo de quilolitro, eu estou falando de 1000 litros. Se eu falo de quilômetro, eu estou falando de 1000 metros, ok? Então, toda vez que você vê a letra K na matemática, ela está representando 1000. Por isso que vocês que gostam de assistir vídeos aí no YouTube, fala que conseguiu 1K de views ou de likes, tá dizendo que 1000 pessoas viram o vídeo ou deram um like no vídeo da pessoa, tá? Então o K na matemática significa 1000. Outra coisa importante que eu queria falar para vocês: massa é a mesma coisa que peso? O que vocês acham? Será que vocês acham que a massa e o peso são a mesma coisa? Quem falou que sim, errou. A massa não é a mesma coisa que o peso, pessoal. Eu coloquei um exemplo aqui de 2 meninas, uma aqui na Terra e a outra lá na Lua. Prestem bem atenção. A massa é a própria massa que a pessoa carrega, tá? Agora o peso é a ação da gravidade sobre a massa. Então, se eu quiser saber a massa dessa menina, ela vai ter o mesmo valor aqui na Terra, ela vai ter o mesmo valor lá na Lua, porque a massa é tudo aquilo que compõe
que forma essa menina. Agora, o peso dela já vai ser diferente aqui na Terra, lá na Lua, porque o peso é a ação da gravidade sobre a massa dessa menina. Então, como a gravidade aqui na Terra, quinto ano, é muito grande, o peso dela aqui na Terra vai ser muito maior do que o peso dela aqui na Lua. Na Lua, o peso dela vai ser muito menor. Por isso que as pessoas lá na Lua, elas flutuam. Por quê? Porque a Lua não tem quase gravidade, tem muito pouca gravidade, tá? Então, quando a gente fala que vai pesar um frango, que vai pesar uma carne, não está correto, quinto ano. Eu estou ensinando vocês agora, está errado. Se a pessoa perguntar qual o seu peso, seu peso não é 60 quilos, não é 50 quilos, não é 40 quilos. Isso aí é o valor da sua massa, tá? Se for olhar o seu peso mesmo, tem que pegar o valor da gravidade sobre a sua massa e descobrir qual o seu peso. Se falar, vou pesar aqui esse açúcar, ele tem 1 quilo. Não, o peso do açúcar não é 1 quilo. A massa do açúcar é 1 quilo. Se eu quiser saber o peso do açúcar, eu tenho que pegar o valor da gravidade sobre a massa do açúcar para saber qual o peso dele, que vai ser muito maior do que 1 quilo, ok? Então, outra coisa que a gente vai aprender hoje é que a massa não é a mesma coisa que o peso. Vamos fazer aqui um pequeno cálculo, tá? Eu coloquei aqui uma cesta de maçã. Essa cesta tem 1,2 kg, tá vendo que ele tá separado aqui por vírgula, então o que vem antes da vírgula vai ser o quilo, 1,2 kg. E eu coloquei aqui uma cesta de laranja que tem 1,5 kg, ok? Se eu quiser somar esses dois, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 1,2 kg e vou colocar 1,5 kg embaixo de 1,2 kg, só que a vírgula, quinto ano, tem que ficar embaixo da vírgula, ok? E aí eu vou somar 0 mais 0, as unidades primeiro, 0 mais 0, 0. As dezenas, 0 mais 0, 0. Depois as centenas, 5 mais 2, 7. A vírgula, eu repito ela aqui embaixo. 1 mais 1, 2. Logo, a maçã mais a laranja é igual a 2,7 kg. Ok? Ficou entendido aí? Vamos colocar o exemplo desse menininho aqui. Digamos que esse menino tem 27 quilos, tá? E a mochila dele tem 1.800 gramas. Como que eu posso fazer para somar o peso do menino com o peso da mochila? A primeira coisa que eu tenho que fazer é ou converter 27 quilos em gramas ou converter 1.800 gramas em quilos. Então, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar 1.800 gramas e eu vou converter em quilos. Eu vou dar um macete para vocês aqui, para ficar bem legal e bem fácil de vocês fazerem o cálculo, ok? Então, 1.800 gramas é grama. Então, o último número que está aqui tem que estar debaixo da grama. Então, eu vou completando aqui, ó, 0,081. Como eu estou querendo representar quilos, então a vírgula tem que ficar aqui, ó, no quilo. Então, fica 1,800. 1,800 o quê? Quilogramas. Então, eu vou pegar o 27 quilos mais 1,800 quilogramas. Por que o 1 ficou embaixo do 7, professora Karina? Porque eu falei para vocês que o quilo fica antes da vírgula, ok? E vou somar esses dois. O que eu vou fazer com isso aqui? Para eu não só repetir o 8, o 0, 0 e o 8 e a vírgula, eu vou completar com 0 lá, tá? Não vai mudar nada quinto ano. Então, 0 mais 0 das unidades, 0. 0 mais 0 das dezenas, 0. 8 mais 0, 8. Repete a vírgula, 1 mais 7, 8. E 2 mais 0, 2. Então, o peso do menino com a mochila são 28 quilos e 800 gramas, ok? Olha que legal isso daqui, gente. Eu coloquei isso daqui porque eu dei aquele macete, mas se você não quiser usar aquele macete, não tem problema. Eu posso simplesmente pegar o valor da grama, que era o valor do menino, e dividir por 1.000, ia dar 1,8 kg. Se eu pegasse 1.800 e dividisse por 1.000, ia dar 1,8 kg. E se eu tiver grama e quiser transformar em miligrama, eu vou multiplicar, tá? Se eu quiser transformar em decigramas, eu multiplico por 10, centigramas por 10 e miligramas por 10. De 100 gramas para miligramas, tá? Agora, de grama para miligramas, 1.000. De gramas para quilogramas, eu divido por 1.000. E se eu tiver quilogramas e quiser converter para gramas, aí em vez de dividir, eu vou multiplicar. De gramas para quilogramas, pessoal, eu divido. De quilogramas para grama, eu multiplico. Aqui já é o contrário. De grama para miligrama, eu multiplico. E de miligrama para grama, eu divido. Coloquei uns exemplos aqui. Se eu tenho
3.000 gramas. Eu tô aqui em grama, tá? E eu quero converter para quilo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 3.000 e vou dividir por 1.000. 3.000 dividido por 1.000 é igual a 3 quilos, ok? Se eu tenho 2.800 gramas e eu quero converter para quilo, a mesma coisa, 2.800 para quilo, eu tenho que dividir por 1.000. Então, 2.800 dividido por 1.000 é a mesma coisa que 2,800 quilogramas, ok? E se eu pegar 2 gramas e quiser converter para miligrama, o que eu vou fazer? Eu estou aqui em grama, quero converter para miligrama. O que eu vou fazer, professora? Eu vou pegar e vou multiplicar por 1.000. Então, 2 vezes 1.000, 2.000 miligramas. Entendeu, quinto ano? Se você for converter grama para decigrama, você multiplica por 10. Grama para miligrama por 1.000. É só você pegar esse formato aqui, ó, na hora que você estiver resolvendo a atividade, estiver com dúvidas, é só você pegar e pausar o vídeo aqui nessa imagem, que aqui está explicando direitinho. Indo para grama, multiplica. Indo para miligrama, multiplica. Vindo de miligrama para grama, divide. E já para quilograma é o contrário. Se eu saio de grama para quilograma, eu divido. Se eu saio de quilograma para grama, eu multiplico. Entendeu, quinto ano? Eu espero que vocês tenham entendido direitinho sobre a unidade de massa. Espero que vocês tenham compreendido que a gente não pesa o nosso peso, a gente pesa a nossa massa, tá? Então, quando alguém perguntar qual é o seu peso, você tá pesando quanto? Não. A minha massa é 67 quilos. A sua massa é 35, é 40, ok? O nosso peso é a gravidade da Terra sobre a nossa massa. É outro cálculo que a gente faz, tá? A partir de hoje, a gente não pesa mais carne, a gente não vê o peso da carne, o peso do açúcar, o peso do inhame, a gente vê a massa, a gente está pesando a massa e não o peso do produto. Ok, quinto ano? Então, tem uma atividade aí para vocês fazerem. Se vocês tiverem dificuldade, volta, assista a aula novamente, vê o que você não compreendeu bem. Eu resolvi algumas questões aqui para auxiliar mais ou menos no que vocês têm que fazer aí na folha, ok? E terminando essa folha, a gente vai para a próxima aula, que é frações, tá bom? Então, vamos terminar essa folha hoje, ver se a gente consegue terminar para a gente poder ir para a próxima aula. Se não der tempo, a gente vê essa próxima aula em outro dia da semana, combinado? Um beijo grande, boa aula, boa atividade para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.